Olá, tudo bem? Eu sou o Pastor Antônio Júnior e este é o Jogo da Bíblia, uma forma divertida para você aprender mais sobre a Palavra de Deus e testar os seus conhecimentos. E toda segunda e quinta-feira, às 3 horas da tarde, você vai poder participar desse jogo, tá bom? E como funciona? É muito simples. Eu faço a pergunta e você responde, e ao final você vai somar todos os pontos das perguntas que você acertou, tá certo? E essas perguntas, elas possuem níveis. Então existe o nível fácil, médio e o difícil. Então, se você já gostou dessa ideia, deixe o seu like, inscreva-se aqui no meu canal e quando você se inscrever, do lado vai aparecer um sininho, clica nesse sino também para você ser avisado pelo YouTube quando eu colocar um próximo vídeo, tá certo? Então vamos às perguntas. E vamos à primeira pergunta desta rodada do Jogo da Bíblia, valendo 10 pontos. Qual dos apóstolos de Jesus era cobrador de impostos? A primeira resposta diz que era Judas. A segunda resposta, Mateus. A terceira resposta, Lucas. E a quarta resposta, Pedro. Valendo! E a resposta certa é Mateus. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 9. Passando por ali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Se você não sabe, coletoria era o lugar onde os impostos eram recolhidos. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 10 pontos. Qual sacerdote ficou mudo porque não creu na palavra de um anjo? A primeira resposta diz que foi José. A segunda resposta, Arão. A terceira resposta, Zacarias. E a quarta resposta, Samuel. Valendo! E a resposta certa é Zacarias. Em Lucas capítulo 1 está escrito que um anjo apareceu a ele e lhe disse que a sua esposa, Ana, daria à luz a um menino que deveria se chamar João. Só que Zacarias duvidou, porque a sua esposa já tinha idade avançada, e por causa disso ele ficou mudo até o nascimento do menino. Agora vamos para a última pergunta, valendo 10 pontos. De qual desses homens Jesus ressuscitou a filha? A primeira opção diz que foi Centurião. A segunda opção, Levi. A terceira opção, Jairo. E a quarta opção, Barnabé. Tempo na tela. E a resposta certa é Jairo. Veja o que está escrito em Lucas capítulo 8. Então o homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E aí, como você saiu? Vamos agora para a segunda rodada, valendo 30 pontos. Elas são um pouquinho mais difíceis. Quantos anos tinha José quando foi jogado numa cisterna pelos seus irmãos? A primeira opção diz que ele tinha 13 anos. A segunda opção, 15 anos. A terceira opção, 17 anos. E a quarta opção, 19 anos. Valendo! E a resposta certa é 17 anos.
Depois você confere aí na sua Bíblia o capítulo 37 de Gênesis. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 30 pontos. Qual homem o livro de Gênesis afirma ter andado com Deus por 300 anos? A primeira resposta diz que foi Enoque. A segunda resposta, Matusalém. A terceira resposta, Adão. E a quarta resposta, Noé. Tempo na tela. E a resposta certa é Enoque. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 5. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Agora vamos para a última pergunta, valendo 30 pontos. Quantas moedas a viúva pobre deu de oferta no livro de Lucas? A primeira opção diz que ela deu 1 moeda. A segunda opção, 2 moedas. A terceira opção, 3 moedas. E a quarta opção, 4 moedas. Valendo! E a resposta certa é 2 moedas. Veja o que está escrito. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. E aí, como você se saiu? Agora nós vamos para as perguntas que valem 50 pontos. Essas 3 perguntas são bem mais complicadas. Vamos lá. Com quem o apóstolo Paulo aprendeu a respeito das Escrituras? A primeira resposta diz que foi com Pedro. A segunda resposta, com Gamaliel. A terceira resposta, com João. E a quarta resposta, com Barnabé. Valendo! E a resposta certa é com Gamaliel. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Agora vamos para a segunda pergunta, valendo 50 pontos. Os pães que Jesus usou no milagre da multiplicação foram feitos de que tipo de grãos? A primeira resposta diz que eram grãos de trigo. A segunda resposta, grãos de centeio. A terceira resposta, grãos de cevada. E a quarta resposta, grãos de milho. Valendo! E a resposta certa é grãos de cevada. Em João capítulo 6 está escrito: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. E agora vamos para a última pergunta, valendo 50 pontos. Preste atenção. Por quanto tempo durou o tratamento de beleza de Esther até que ela se encontrasse com o rei Xerxes? A primeira resposta diz que o seu tratamento de beleza durou 2 meses. A segunda resposta, 6 meses. A terceira resposta, 9 meses. E a quarta resposta, 12 meses.
E a resposta certa é 12 meses. Isso mesmo, Esther se preparou um ano inteiro para se encontrar com o rei. Veja o que a Bíblia diz. Antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, devia completar 12 meses de tratamento de beleza prescritos para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Meu Deus do céu, é muito tempo isso. E agora nós vamos para a última pergunta, valendo 100 pontos. É a pergunta mais difícil de hoje, mas se você acertar, você vai melhorar muito a sua pontuação, hein? Vamos lá! Qual pessoa foi chamada por Jesus de raposa? A primeira resposta diz que foi Judas Iscariotes. A segunda resposta, Caifás. A terceira resposta, Pilatos. E a quarta resposta, Herodes. Tempo na tela. E a resposta certa é Herodes. Se você acertou, parabéns! Veja o que está escrito em Lucas capítulo 13. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Jesus chamou o rei Herodes de raposa, porque esse animal é considerado um símbolo da esperteza e da falsidade, que usa da enganação e do oportunismo para caçar as suas presas. Jesus sabia com quem estava lidando, mas não teve medo do rei. E aí, como você se saiu hoje? Você conseguiu acertar muitas perguntas? Então eu quero te dar os parabéns. Mas se você não conseguiu acertar tantas assim, não tem problema, porque o propósito desse jogo é justamente esse, te ajudar a conhecer mais da Palavra de Deus. Então, se você já fez a soma dos seus pontos, deixe aqui nos comentários, porque eu quero ver, tá bom? Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus familiares e com todas as pessoas da sua igreja. Deus abençoe.